jovens, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. No livro Conflitos Existenciais, a benfeitora Joana de Ângeles conversa sobre alguns temas que vão nos suscitando reflexões importantes para o nosso crescimento e amadurecimento. No seu prefácio, a benfeitora já vai nos conduzindo em como é que a gente pode identificar a marcha do progresso, a perturbação que nós inserimos nessa marcha do progresso e a conquista pela nossa felicidade. Ela diz assim: a marcha do progresso é inexorável. Pode ser perturbada ou dificultada, nunca, porém, ficar retida em conveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu processo. O que a gente já sabe da própria codificação, de que a gente não tem como impedir o progresso, mas sim pode trazer essas dificuldades que recaem sobre nós mesmos como consequências daquilo que estamos fazendo. Mas ela mostra que, naturalmente, por nós termos a origem divina, a nossa busca é pela felicidade. O nosso intuito é alcançarmos a felicidade. Ela diz: essa felicidade, porém, deverá ser conquistada passo a passo, mediante o esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais, que impulsionam a conquista da glória. Notamos que é todo um empreendimento que nós deveremos fazer, pautado nesse esforço pessoal, nesse investimento que vai passeando pelas múltiplas reencarnações. As reencarnações como ensejo destas oportunidades de libertação para que façamos esse caminho ascensional. Mas a benfeitora reflete que à medida que nós vamos vivenciando as reencarnações, é natural que nós tenhamos heranças positivas daquilo que nós alcançamos e que tem êxito, mas também as heranças negativas, que procedem das experiências que não foram muito bem exitosas e que necessitam que sejam corrigidas. Diante desses desafios, se nós não tivermos algumas posturas de orientação e de condução, estes desafios existenciais vão se transformar em conflitos existenciais. Olha o que a benfeitora fala. Em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores, que enfermam, desorientam e empurram para situações dolorosas, quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor. Olha que interessante. Direcionados com sabedoria, conduzirmos-nos nessa perspectiva de aprendermos quais são as oportunidades de cada experiência, quais são os valores instrutivos, quais são os valores para a moralidade, e enfrentarmos as situações, ou seja, não fugirmos, termos a coragem de nos apresentar, de vivenciar o aprendizado que dali nós nutrimos. A benfeitora, ao longo de todo esse prefácio do livro que estamos comentando, Conflitos Existenciais, ela vai trazendo essa oportunidade de aprendermos diante desses desafios, dentro da nossa vontade pela saúde, pela libertação, para que aí imprimamos nestas ocorrências da vida as realizações que podemos nutrir como avanço progressivo, cada etapa sendo vencida por nós. Diz a benfeitora: do ponto de vista espírita, essa herança, as heranças atávicas, as heranças vindas do passado, essa herança procede das reencarnações anteriores, que imprimiram no espírito as suas necessidades, mas também as suas realizações, facultando-lhe o avanço progressivo cada vez que uma etapa do processo de crescimento é vencida. E aí, constatando este viés, esta raiz do processo aflitivo, nós, enquanto seres, nessa jornada do progresso,
vamos encontrando meios para nos libertarmos. A benfeitora nos traz uma lembrança muito importante nesse texto. Olha o que ela diz. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições da saúde real e da alegria plena. Esse é um convite, desde o prefácio do livro, para que nós não aceitemos ideias, pensamentos que dizem: eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Onde a verdade que vige em nós é exatamente: eu posso, eu consigo, eu quero, eu posso realizar. Porque a nossa essência, como a benfeitora disse no início do seu texto, é divina, a nossa origem é divina. Então é importante que nós compreendamos que as situações que nos acontecem como desafios existenciais, elas vêm para o nosso enfrentamento, para que diante de um feixe de emoções que podem ser suscitados a partir das experiências, nós possamos nos bem direcionarmos e termos esse encadeamento em busca da felicidade. A benfeitora traz mais um pouquinho desses desafios e dessa percepção da felicidade. Ela diz assim, os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos, de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia, exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do Espiritismo na sua feição de ciência da alma. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, a retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. E concluindo, a benfeitora nos traz: a conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito, em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição para a situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A felicidade, portanto, não significa oposição à infelicidade. Esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais. E essa vitória depende do nosso querer. Ao longo de toda a obra, a benfeitora vai nos mostrando que a nossa cura, a nossa saúde depende desse processo de autolibertação que vamos empreendendo, trazendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como uma via de libertação e de condução. Que nós possamos, refletindo sobre estas palavras, principalmente da sabedoria e do enfrentamento diante dos desafios existenciais, possamos nos desvencilhar, aprender, crescer, conquistar a partir destas oportunidades misericordiosas que Deus nos conduz e nos proporciona de libertação. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.